Bom, hoje eu tinha programado uma outra dica aqui para vocês, mas eu resolvi voltar na questão do pão integral por conta de uma dúvida que surgiu lá no Televip, né? Até de uma aluna muito querida, e eu agradeço a sua dúvida, né? Porque me fez vir aqui novamente alertar para essa questão aí que eu não tinha. Não é me tocado, é que quando eu falei no vídeo aí do pão integral, que é difícil, né, se ter um bom resultado, um pão macio, feito só com farinha integral, 100% de farinha integral, né, e realmente é difícil, tá? Então, assim, quando eu falei isso e quando eu falo isso, eu me refiro a ingredientes, usando ingredientes normais aí para se fazer um pão. Que é o quê? Farinha de trigo, né? Seja ela integral ou farinha, né? Farinha, açúcar um pouquinho, né? Para fermentação, fermento de pão, o líquido. Então, tem pães que é só com água, com leite, com ovo, uma mistura de tudo. Mas esses ingredientes comuns para se fazer pão, tá? Mas aí surgiu essa dúvida, porque esse pão aqui, que foi a foto que foi colocado lá, ele tá falando, é um pão integral, provavelmente aqui pelo pedacinho que eu vi, ele tem uma certa maciez aí. Ele é feito, ele tá dizendo aqui que é feito com 100% de farinha integral, né? E aí eu já ia pedir, né, para essa aluna me mandar, né, postar a foto também da parte de trás, né, do rótulo, né, onde tem os ingredientes. Mas ela já tinha colocado, ela já tinha postado aqui, né, também a parte onde tinha os ingredientes aí. E quando eu fui ler, né, o que que tem aqui? Farinha realmente integral, não tem farinha branca aqui na composição, mas tem um ingrediente que, digamos assim, faz a vez da farinha branca, né? Ele é responsável pela função da farinha branca, que não tem, né? Mas ele, estando presente, ele faz o pão ficar macio, né? Ter uma maciez, que é o emulsificante, né? Então, quando eu vi lá o nominho de emulsificante, que esse é um assunto que a gente vai conversar mais pra frente, tá, gente? Tô preparando aí, tô estruturando uma aula sobre, mais uma aula, porque eu já dei algumas aulas sobre emulsificante, mas eu tô preparando uma nova aula aí de emulsificante, porque é uma coisa, é uma dúvida que até hoje as pessoas têm muito, e aqui no Japão é complicado o emulsificante, porque você não tem um emulsificante para tudo, né, único para tudo, como no Brasil, por exemplo. Aqui não, cada coisinha, cada receita, cada produto é um emulsificante diferente. Então, é um assunto bem extenso, não é nem para os 10 minutos com a Ana, é uma aula mesmo aí que eu tô preparando para vocês, será gratuita, claro, né, e tá, mas isso é pra gente conversar, né, com mais calma mais para frente. Mas, eu vi aqui, né, então o emulsificante aqui, quando eu vi, eu falei, pronto, tá justificado. Por que que se usou só farinha integral, né? 100% farinha integral. Aí se consegue realmente, porque o emulsificante faz a vez da farinha branca, tá? Ele dá, né, essa maciez aí, mesmo usando farinha 100% integral. Então, eu resolvi vir aqui exatamente, né, para alertar vocês dessas questões, né? Então, assim, talvez você pensar, tá, farinha integral, né? E eu tinha falado que com farinha integral 100% é difícil se conseguir, né? Um pão e tudo. E realmente é difícil só com a farinha integral, sem usar esses artifícios aqui, no caso aqui o emulsificante, né? Eu não me referi a esse tipo de ingrediente, mas foi ótimo o alerta aí, né? Essa dúvida que foi colocada lá no Televip, porque pode ser uma dúvida também que surja aí, né, em outras pessoas, tá? E aí eu resolvi vir aqui porque isso é muito importante. E aí, gente, como é importante a gente ler os rótulos, né? Ler, né, a parte dos ingredientes, né? Então, assim, eu sei que é difícil, eu também não consigo ler tudo, né? Mas eu sempre procuro. Quando eu não sei, eu procuro, né,
eu tô sempre procurando. Então, toda vez que eu vou, né, no supermercado, eu vou comprar algum produto e tudo, né, eu sempre olho a parte de trás, os ingredientes, porque aí eu compro, mas de uma forma mais consciente, às vezes, principalmente para não comprar, né, gato por lebre. Aqui no Japão é muito comum, né, se enganar, né, com os ingredientes, com os produtos aqui, por conta da língua. Então, assim, então é importante ler. Então, por exemplo, esse pão aqui que eu mostrei, né, no vídeo aí que eu falei do pão integral, atrás, onde ele tem os ingredientes e tudo, ele tá escrito farinha integral, ele tá escrito farinha branca, ele tá escrito farinha de arroz, tanto integral quanto branca, ele tá escrito farinha de centeio, ele tá escrito farelo de trigo, entende? Mas ele tem a farinha branca, então por isso que tá aqui. Ele é considerado integral porque provavelmente a quantidade de farinha integral é maior que a quantidade de farinha de trigo, e aí já é considerado um pão integral, mas você vê, até pela coloração dele, você vê que ele tem uma grande quantidade de farinha branca aqui, né? Deve estar no limite aí, né? E a maciez dele. Então, isso aqui justifica que tem farinha branca. Agora, esse aqui, né? Não se justifica, porque realmente ele não tem a farinha branca, né? Mas ele tem um emulsificante que faz o papel da farinha branca, ok? Então fica aí, né? Mais esse alerta aí para vocês, né? Na hora de comprar. Então saibam que só com a farinha integral, com os ingredientes normais, aí é difícil, tá? Então, tem outros ingredientes que ajudam aí. E aqui, por exemplo, o emulsificante, apesar de, no Japão, ele não ser considerado um conservante, ele não ser considerado um agente químico, né? Eles não consideram, né? Mas, por exemplo, né? Na minha cozinha, nos meus produtos, no que eu ensino para os alunos, não entra emulsificante, né, gordura vegetal, né, essas coisas aí que normalmente se usam, né, aí nos produtos industrializados, principalmente, e nas confeitarias também. Por exemplo, você chega numa confeitaria japonesa, vê aqueles bolos lindos lá, super fofinhos, né, quando você aprende sobre emulsificante, vocês vão aprender, né? Quem não assistiu a minha aula, as minhas aulas anteriores aí, só de olhar você já identifica que é com emulsificante. Tem uma forma de identificar. Então, só de olhar a massa você já sabe, tem um emulsificante aqui. E aí, aquele pão super fofo, né? Nossa, é emulsificante. Então, normalmente, as confeitarias japonesas usam emulsificante, né? Nas suas massas de bolos aí, pelo menos, né? Então, é um produto usado, mas eu, Ana, né, eu optei, né, por não usar esses ingredientes. Por isso que a minha logo, né, o meu logo é a casinha, que é do artesanal, né? É o feito à mão e assim, artesanal mesmo, sem uso desses, né, de conservantes para aumentar a validade e tudo, não, né? É caseiro mesmo. Mas foi uma opção que eu tive, né, que eu escolhi aí como meu padrão de qualidade. Então, eu relutei muito para falar sobre emulsificante aqui no Japão, muito, né? Eu demorei muitos anos para falar sobre isso, porque era uma coisa que eu não queria nem comprar, entendeu? Nem procurar saber sobre, mas de tantas pessoas me pedirem, eu falei, não, vou estudar esse negócio aqui, vou pesquisar, vou comprar, vou testar, né? E para ensinar, porque aí é opcional, quem quiser usa e tudo, né? Então, e aí eu fiz essas aulas aí e tô preparando aí, tô estruturando, né, uma nova aula, né? Porque tem muita gente que realmente, assim, pergunta, né? E quer testar. Então, tá, vale a pena aí vocês testarem, verem, e aí vocês decidem, né? Mas é isso, tá? Então, o emulsificante, ele tem essa função no pão, por exemplo, né? Principalmente no pão, ele tem essa função de deixar ele mais macio, de compensar a falta da farinha branca, tá?
E aí sim você pode usar a farinha 100% integral, porque você vai ter um pão com uma certa maciez. Beleza, gente? Então eu achei muito importante vir aqui falar isso para vocês, para evitar aí polêmicas, né? Dúvidas, então, e qualquer dúvida. E aí vocês perceberam como é importante vocês me mandarem as dúvidas de vocês, não ficarem calados, né? Não fiquem com receios de me mandar, porque é importante, é uma coisa que eu não me toquei, porque na minha cabeça, quando eu falei, eu estava me referindo aos ingredientes normais, né? Aí, para se fazer pão, né? Eu nem lembrei que realmente tem empresas aí e tudo que usam emulsificante para compensar essas faltas aí, né? E aí foi ótimo, porque aí eu pude vir aqui, né? Falar para vocês, alertar vocês também aí, ok? Então me mandem suas dúvidas, é muito importante, porque olha, a gente, né? A gente cresce junto, a gente aprende junto, tá? E às vezes a dúvida de um é a dúvida de muitos aí, mas desses muitos aí às vezes nem perguntam, mas aí, né, se dispõe a perguntar e, no entanto, acaba ajudando todo mundo. E é por isso que eu vim aqui nos 10 Minutos com a Ana de hoje, para poder trazer, né, essa questão aí, que eu tenho certeza que vai ajudar, né, muito mais pessoas aí que possam ter essa dúvida também na hora de ver no supermercado lá um tipo de pão desse. Pô, a Ana falou que com 100% não se faz, de farinha integral não se faz pão, e olha só aqui, tá? Então eu vim aqui me justificar para vocês por que é possível, tá? Então é o uso do emulsificante que faz o papel da farinha branca. Beleza, gente? Então, beijo e até amanhã. Amanhã a gente volta com o assunto que era de hoje, tá bom? Beijo.